Pai do Senhor, aos irmãos que estão vendo esse vídeo, Deus abençoe você, seu lar e toda a sua família. Eu estou aqui para falar do Evangelho segundo escreveu Mateus. Livro de Mateus, capítulo 1, e no versículo 1, que diz: Livro da geração de Jesus, filho de Abraão e filho de Davi. O Evangelho segundo escreveu Mateus foi escrito no ano de 60 a 63 depois de Cristo. Mateus escreve para os judeus, apresentando Jesus como o Messias e Rei. A data e o local onde este evangelho foi escrito são incertos. Há, no entanto, bons motivos para que nós cremos que Mateus escreve no ano de 70 depois de Cristo, estando na Palestina ou em Antioquia da Síria. Certos eruditos bíblicos creem que Mateus foi um dos primeiros dos 4 evangélicos a ser escrito. Outros atribuem essa primazia de ser o primeiro dos 4 evangélicos a ser escrito ao Evangelho segundo escreveu Marcos. Mateus escreve seu evangelho para falar aos judeus de um relato completo da vida de Jesus, por um testemunho ocular, para assegurar aos judeus que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, esperado e profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Mateus deixa claro para os judeus que Israel, na sua maioria, rejeitara Jesus e ao seu reino, e se recusara a crer nele, por ele ter vindo como Messias espiritual e não político. Mateus apresenta Jesus como um cumprimento da esperança profética de Israel. Mateus diz que as profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. Mateus vai falar do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, no versículo 22 e no versículo 23. Mateus vai falar do lugar em que Jesus nasceu. Mateus capítulo 2, versículos 5 e 6. Mateus vai falar do seu regresso ao Egito. Mateus 2,15. Mateus vai falar da sua residência em Nazaré. Mateus 2,23. Como aquele para o qual estava predito, um precursor messiânico. Mateus 3, 1 e 3. Mateus também vai falar do ministério público de Jesus. Mateus capítulo 4, do versículo 14 ao versículo de número 16. Mateus vai falar do ministério de cura de Jesus. Mateus capítulo 8, 17. Mateus vai falar da sua missão como servo de Deus. Mateus 12, 17 e 21. Mateus vai falar dos seus ensinamentos por parábola. Mateus 13, 34 e 35. Mateus vai falar da sua entrada triunfal em Jerusalém. Mateus 21, versículo 45. Mateus vai falar da sua prisão. Mateus 26, 50 e 56. Os capítulos 5 e 25 registram 5 principais sermões de Jesus e 5 principais narrativas de Jesus. Em torno dos seus alto e poderoso como Messias, os 5 principais sermões são o Sermão da Montanha, que está no capítulo 5 e no capítulo 7. As parábolas e a respeito do reino está no capítulo 13. O caráter dos verdadeiros discípulos do Senhor está no capítulo 18. O Sermão do Monte das Oliveiras e a respeito dos templos, sim, está no capítulo 24 e no capítulo 25. As 5 principais narrativas deste evangelho é que Jesus operou obras poderosas em testemunha da realidade do seu reino, capítulo 8 e capítulo 9. Jesus demonstra mais profundamente a presença do seu reino, capítulo 11 e capítulo 12. As proclamações do reino provocam oposições diversas contra Jesus, capítulo 14 e capítulo de número 17. A viagem de Jesus a Jerusalém e suas últimas semanas ali, capítulo 21, versículo 1, capítulo 26 e versículo 46. A prisão, crucificação e ressurreição de Jesus dentre dos mortos, capítulo 26, 47, capítulo 28 e no versículo 20. Os 3 últimos capítulos desse evangelho registram a grande comissão de Jesus e de seus discípulos. A Bíblia vai falar quem foi Mateus. Mateus ele era publicano antes de se tornar discípulo de Jesus. E Jesus convida ele para ser um dos discípulos do Senhor Jesus. Mateus, no capítulo 9,
e no versículo 9, que diz assim: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe a ele: levanta-te e segue-me. Jesus faz uma eleição e elege Mateus. Marcos capítulo de número 3 e no versículo de número 18. Marcos capítulo de número 3 e no versículo de número 18. Marcos capítulo 3, no versículo 18, que diz: E André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote. Mateus foi batizado pelo Espírito Santo estando no cenáculo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e no versículo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo de número 13, que diz assim: E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro e Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Que Deus abençoe e fique na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.